Prepare-se para ir à polícia. Eu sou de Monção, natural de Monção, uma vila raiana do Alto Minho. No meu tempo em que eu nasci, até aos 5 anos, vivi numa vila onde se vivia com muitas dificuldades, as pessoas andavam descalças, as pessoas tinham fome, muitas pessoas tinham fome, não todas, naturalmente, mas era uma miséria completa nos anos 40, a seguir, antes da guerra um pouco e a seguir à guerra, à Segunda Guerra Mundial. Eu teria 5 anos, isto em 1943, o surto grevista em Portugal antifascista da época. Talvez por isso, uma vez vi um grupo de homens e mulheres com varapaus, alfaias agrícolas, enxadas, picaretos, toda a sorte de utensílios agrícolas, em manifestação na rua, gritando: queremos pão, temos fome, temos fome. Eu teria aí 5 anos e isso marcou-me para toda a vida, até hoje. E outra questão que me marcou foi as ideias socialistas do meu pai. O meu pai, eu e os meus irmãos crescemos ao som do hino da Internacional, do hino da União Soviética, da Marselhesa, que o meu pai, ao fazer a barba, assobiava lá na quintarola que a gente possuía. De tal modo que eu tinha 10 anos, 9, 10, 11, e já também assobiava esses hinos, essas marcantes da civilização que todos conhecemos. O meu pai, à noite, punha um copo de água em cima do rádio, porque dizia-se que a PIDE tinha um aparelho na mala do carro que apanhava quem estava a ouvir a Rádio Moscovo. E o meu pai ouvia a Rádio Moscovo, a BBC, Londres, que na altura era o Fernando Peça, o célebre locutor Fernando Peça, que falava de Londres, e era proibidíssimo, como sabem. A consciência social, não política, social, foi evoluindo, como eu disse, ouvindo o meu pai, apercebendo-me da miséria que havia à vista, não é? As pessoas, como eu dizia há bocado, descalças, mal vestidas, mal alimentadas. Algumas iam lá à casa, nós éramos pessoas que tínhamos uma vida razoável. Meu pai tinha um armazém de vinhos, exportava vinhos para o Brasil e para a África e para Lisboa. Não sei se se lembram daquele vinho célebre, Alvarinho. Foi o meu pai que lançou no mercado esse vinho que não era conhecido de ninguém, pouca gente o conhecia. Foi o meu pai que lançou esse vinho no mercado e no mundo, que o exportou para o Brasil, para a África e para vários países. E tínhamos, portanto, éramos, digamos, socialmente, fazíamos parte da média burguesia, digamos assim, da zona. E pronto, e o gosto pela história que eu tive sempre, desde criança, o gosto pela história. Mais tarde licenciei-me na Faculdade de Letras de Lisboa em História. Lembro-me, ainda criança, me chamarem para fazer discursos quando fazia anos, um filho da burguesia lá da terra. Convidem o Toninho Cerqueira, que era eu, o Toninho. Convidem o Toninho Cerqueira, que eu cantava e discursava. E falava contra o governo, sem grande consciência social, nem muito menos política, mas
era aquilo que eu sentia e via, que não está a injustiça social, o fosso que havia entre a vida de algumas pessoas que ostentavam riqueza e a miséria franciscana da maioria esmagadora das pessoas. E é isso que me leva a de cada vez mais falar, denunciar o regime fascista opressor que vivíamos nessa altura e vivemos muitos anos depois. Não tinha medo. Eu até tinha certo gosto em confrontar os adeptos da ditadura. Confrontava-os e dizia: não faças isso, António, olha que não sei o quê, fulano foi preso. Pois se foi preso, que me prendam a mim, pá, mas eu não me calo. Portanto, foi assim, é mais ou menos neste registro que eu me recordo. Saí então de Monção para Lisboa, tinha 17 anos, e vim para Lisboa, para a casa de uma irmã que eu tinha aqui em Lisboa. E houve um aspecto também muito importante da minha vida política, comecei logo em Lisboa já a frequentar os centros republicanos. Aí ouvi de viva voz o professor Mário de Azevedo Gomes, o Aquilino Ribeiro. Conheci e ouvi discursar, eram homens da Primeira República, o professor Mário de Azevedo Gomes, António Sérgio, e frequentei assiduamente e empenhadamente, no tempo que conseguia retirar à minha atividade profissional, que nunca tive assim uma atividade profissional, porque nunca cheguei a aquecer o lugar, ou era despedido, ou era perseguido. Aos 18 anos aparece 58, as eleições do General Delgado, que eu participei. O que é que eu fiz? Fui à sede de candidatura em Lisboa do General Delgado e disse: estou aqui para ajudar. Estou aqui para ajudar, e ainda fiz comunicados a escrever, metia os dedos pelos buracos da máquina, porque eu escrevia muito mal. Mas a minha vontade era ajudar. E demorava muito mais tempo, mas fazia. E ajudei no que pude a distribuir propaganda. Estive em Santa Apolónia à espera do Sr. General quando veio do Porto. Estive ao pé dele quando a PIDE e a PSP o barraram e não o deixaram prosseguir para as dezenas, pelo menos milhares de pessoas que o esperavam no Rossio. E fui sempre perto dele quando foi barrado, e ele disse: ponha-se em sentido. Lá eu ouvi, eu estava ao pé dele. Eu vou por aqui porque eu não recebo ordens do governo. E quanto assim, lembre-se das minhas estrelas de general, qualquer coisa assim do género. Mas eles insistiram, e o general, pessoas chegadas a ele, convenceram-no era melhor desviar-se, e fomos pelo Alto São João. Sempre me preocupei e sempre tive a percepção de que os democratas tinham e têm ainda hoje de se unir. É uma necessidade que eu notei desde criança, quase, adolescente pelo menos. Em Louros, eu vivia no Conselho de Louros, que é um conselho progressista. Tínhamos uma organização
democrática, mas cheirava-se o Partido Comunista Português em todo lado. Muitos de nós, eu nunca pertencia ao Partido Comunista Português, não tenho filiação partidária, por o motivo de que disse há pouco, porque sentia-me em melhor posição em fazer a unidade, não sendo filiado em nenhum partido, sentia-me em melhor posição para levar a mensagem da unidade antifascista por uma sociedade moderna, anticolonialista, e isso pareceu-me sempre muito difícil. E se nos uníssemos, as coisas podiam ser mais, chegar lá mais depressa. Depois desse um facto, há uma ocupação de um bairro em Odivelas. Há as cheias de 1967, em Odivelas, Concelho de Loures, Pontinha, as cheias que ocorreram nessa época. Nesse dia 25 de novembro, ainda me recordo, 25 de novembro de 1967. Democratas que não nos conhecíamos, juntámonos e criámos um núcleo de apoio aos sinistrados das cheias. Esse apoio era humanamente compreensível, mas tinha um fundo político, era que criar dificuldades ao governo e lutar contra o governo fascista. Eu e outros conseguiram outras coisas, arranjar médicos, enfermeiros, iam lá ver as crianças. Depois começámos a alargar o apoio com cobertores para evitar que a repressão caísse sobre eles. Fizemos uma propaganda imensa à volta disso, porque é um ato revolucionário ocupar um bairro em pleno fascismo, é preciso notar isso. E fizemos uma ação, ainda hoje parece incrível como a gente conseguiu fazer isso e blindar o bairro com pessoas de todo o lado, até pessoas da própria situação, como se chamava na altura. Eram 6 da manhã, bateram à porta, tocaram à porta, nas ruas Girianas, em Odivelas, onde eu morava com a minha mulher e 2 filhas pequenas. Tinham aí 2 anos, uma e outra 4, para aí assim. Bateram à porta e eu tinha estado numa reunião em Moscavide e tinha papéis, alguns papéis, uns apontamentos de eleições que fazíamos lá no Conselho, tinha uns apontamentos da reunião. E quando tocaram à porta, ainda era escuro, e eu levantei-me de um salto da cama e disse: Helena, é PIDE. Tive esse pressentimento. Fui logo buscar esses papéis da reunião que eu tinha tido na noite, nessa mesma noite, ao princípio da noite, em Moscavide, e cortei, meti-os na sanita e puxei o autoclismo 2 vezes e tal. E eles, quando, não fui abrir logo a porta. E quando eu abro a porta, ele meteu logo o pé entre a porta e a ombreira e disse: porquê é que não abriu a porta? E eu disse: quem manda aqui na minha casa sou eu. O que é que vocês querem? E eles empurraram-me, empurraram a porta e entraram 2. Onde estão as armas? Aos berros. Onde estão as armas? Onde é que estão as armas? E eu disse: tenho aí uma arma, mas é da caça, que eu sou caçador e tenho documentos e não tenho armas. Sou uma pessoa pacífica.
Acordaram as filhas, levantaram os colchões, cada miúda tinha uma caminha, da minha cama. Depois foram a uma dependência da casa onde eu tinha uma estante. Sabe o que é que eles levaram? Começaram a arrancar primeiro a guarnica. Tiraram a guarnica que eu tinha na parede, o Che Guevara verde oliva que me trouxeram de França, que eu gostava imenso. Levaram-me um póster dos direitos da criança, levaram-me um póster da Declaração Universal dos Direitos do Homem e livros, e alguns livros. Deixaram Os Subterrâneos da Liberdade e outros livros do Jorge Amado e levaram do Setúbal Monteiro livros que eu conhecia o Setúbal Monteiro muito bem. Os livros, digamos assim, revolucionários mesmo, não levaram o que demonstra que culturalmente eles também deixavam muito a desejar. Estiveram até às 11 horas da manhã, 4 horas em casa ou 5. Houve uma altura em que o chefe deles, que ainda me lembro do apelido Martins, pegou numa máquina de escrever portátil e pôs em cima da minha mesa da sala de jantar e para escrever um auto, parece que era um auto, e ia-se sentar. Eu disse: o senhor não se senta aqui na minha casa. Faz favor, se quiser escrever, escreve, mas não se senta aqui na minha casa. Quem manda na minha casa sou eu. Ele olhou para mim e escreveu de pé. E disse: olha, esta foi a minha primeira vitória com estes filhos da mãe. Depois obrigaram-me a ir com eles para António Maria, para a Sé da Pide. Cheguei à Sé da Pide, levaram-me para o terceiro andar e meteram-me numa cela com um postigo. Um postigo. Tinha um postigo. E uma cadeira. A primeira coisa que chegaram lá foi mandar tirar a cadeira. Porque eu não o deixei sentar na minha casa. E agora também não te sentas aqui, pensei eu. E estive a pensar e disse: olha, eu vou fazer greve da fome. Não vou comer em 8 dias, ainda me devo aguentar. Disse cá para mim. E comecei a mentalizar para fazer greve da fome. Isto era umas 11 da manhã, meio-dia. Ao meio-dia veio um PIDE com uma travessazinha, com pescada cozida, batatas e ketchup por cima. Era assim uma espécie de molho vermelho. E eu disse: eu não quero, eu não como. Pode levar para trás. E eu disse: eu não como. Enquanto estiver aqui, não como. Escusa de vir com comida. Não quer? Mais fica, diz o PIDE. Lá estive, depois pedi uma água das pedras. Eu é que pedi uma água das pedras, estava um bocado mal disposto. E eles trouxeram uma água das pedras e eu disse: quanto é que custa? É a oferta desta polícia. Eu não quero ofertas desta polícia. E peguei no dinheiro, atirei-o assim, por baixo do postigo e ouvi tilintar no chão. São pequenas coisas que a gente faz, grandes lutas a partir de pequenas ações. As tantas vieram-me buscar para um interrogatório. Eles pensavam que eu era um peixe mais graúdo. Na Sé da Pide, o interrogatório foi feito pelo inspetor Adelino da Silva Tinoco. Nunca mais me esqueci deste nome. Nunca mais. Adelino da Silva Tinoco. Era um indivíduo magro, de estatura abaixo da média, era pequenote, avermelhado, com olhos amarelos. Eu pensei, olha, parece uma cobra este gajo. E lá me interrogou, sempre com a perspectiva do partido. Era uma obsessão. Fizeram-me
interrogatórios em Caxias e em Odivelas, que eu já lá chego, no posto da GNR, sempre com uma obsessão do partido. Aqui é do partido, você é do partido, você e não é de agora, está-nos a enganar, escusa de nos enganar que nós vamos saber e tal. E ameaças, nunca me bateram. Fisicamente, não fui torturado. Fui torturado, se isso é tortura, é psicologicamente, tortura psicológica, isolamento, estar 15 dias numa cela pequenina, virado para uma barreira, 15 noites e 15 dias, mexeu comigo. De madrugada soltaram-me. Decidiram-me soltar e eu vim-me embora para casa. Foi a primeira vez que fui incomodado. A seguir a esta foi eu fui notificado para me apresentar na GNR, no quartel da GNR em Odivelas. E não fui. Não me apresentei. Porque eu pensei logo que era capaz de ser ligações à PIDE e tal, e eu não fui. Estava na minha rua a falar com um jovem que se reunia connosco num café que havia em Odivelas chamado Café Pato, na Cave. Um rapaz que se reunia connosco estava sentado num banco de pedra na rua, quando veio um jipe da GNR, parou, saíram um GNR lá de dentro, agarraram-me e atiraram comigo para dentro do jipe. E levaram-me para o posto, meteram-me numa cela pequeníssima, que tinha uma tábua para me eu deitar se quisesse. E uma pia para as necessidades, uma coisa incrível. Puseram-me lá dentro e eu disse, mas estou aqui porquê? São ordens, não sei o quê. Bom, passei lá à noite. No outro dia de manhã, quem é que estava a levar-me para uma sala? Quem é que estava à minha espera? O chefe de brigada Capela. Estava o Capela, um indivíduo alto, magro, numa sala, olhou para mim e cruzou os braços e disse-me assim, com um ar de tristeza, eu acho uma graça, homem, porquê é que você se mete nisto, homem? Você até é de famílias, boas famílias, disse o Capela. Você até é filho de boas famílias, como é que você se mete nisto, homem? E eu, claro, não lhe respondi. E lá esteve ali a interrogar-me, sempre, como eu disse há um bocado, o Papão, Partido Comunista. E até que acabou, deixaram-me ir embora sem me levarem para o outro lado. Foi a segunda vez que me prenderam e fui interrogado por um PIDE. A seguir, foi em 73, houve o Congresso Democrático de Aveiro. O Congresso Democrático de Aveiro, eu apresentei lá uma tese no Congresso, uma tese coletiva do Conselho de Democratas do Conselho de Louros. Emocionadíssimo, apresentei ao Congresso essa tese. Ao sairmos, como se sabe, fomos encurralados numa rua sem saída e eu, ao tentar ajudar uma advogada que eu conhecia da CDE, Lucília dos Santos, advogada de Torres Vedras, eles estavam a bater na gente
com bengalinhos. O bengalinho era um maltês, que era uma fera, um filho da mãe, da pior espécie. E eles com bastões, os guardas. Eu estava a ajudar a Lucília quando o maltês, que me conhecia de gingeira, veio molhar a sopa com o bengalinho e fiquei de um lado negro, sangue pisado, do ombro até à perna do meu lado esquerdo. Andei assim semanas. Depois fui levado por 2 polícias para ser identificado e solto. Pronto, foi o que se passou. Em 73 concorremos às eleições e eu levava numa carrinha cartazes e outras coisas mais. E fomos interceptados em Louros e daí fomos sob escolta para o Governo Civil e do Governo Civil fomos para Caxias. A primeira vez que estive em Caxias foi a essa altura. Mandaram-me tirar os atacadores e o cinto e dar ao indivíduo o enorme que lá estava. E depois disseram, tu vais para a cela tal, falta outro. Disse, pode ser, apontei o Tengarrinha, porque éramos amigos, e pronto, as pessoas, éramos muitos, e eu fui com o Tengarrinha para uma cela, onde passámos uma semana a ser interrogados, e então íamos numa Ramona, nunca tinha experimentado isso, iam-nos buscar à cela e íamos para o Rio do Sul. Era uma sala, uma vez era uma sala branca, toda branca, com uma mesinha muito pequenina e uma cadeira. Às vezes eram doces, tal, você é uma pessoa nova, não se meta nisto. Outras vezes, você é um filho da mãe, é este, aqui. Jogavam assim de maus e de bons. Eu vou contar uma coisa. Na minha terra, no dia de Páscoa, há um grande almoço, é um borrego no forno na Páscoa, não sei o quê, lá no Alto Minho. Come-se o borrego no forno e faz-se uma grande festa e tal. Eu passei lá a Páscoa, nessa altura, com o Tengarrinha. E quando, no dia de Páscoa, veio uma cabeça de chicharro frita com arroz vermelho, uma porcaria completa. E eu chorei, vieram-me lágrimas aos olhos, comovi-me, lembrar da minha terra e tal. E lembro-me que o Tengarrinha foi à casinha de banho com 2 copinhos de água e pôs um Alka-Seltzer em cada copo e diz, vamos brindar pelo fim do fascismo, António, isto qualquer dia vai cair, pá, isto está podre, pá. Viva a Revolução, não sei quem e tal. E fizemos uma festa com champanhe, que foi o efervescência, o Alka-Seltzer. O que me mais ficou dessa primeira vez foi as chaves da cela, o eco. Aquilo era tudo, ele ia junto à porta, acordava com aquele rum das chaves, andei meses com aquilo na cabeça. Não me bateram, insultaram-me, fui várias vezes interrogado, de noite, algumas vezes de madrugada, outras vezes de dia, é quando eles lhe apeteciam, não é?
até que nos soltaram a todos. Estávamos reunidos em Benfica, julgo que era uma garagem desativada, grande. Estávamos lá todos dentro e tínhamos a palavra-chave era, como é que se diz? Tínhamos um alibi. Se a polícia aparecesse, dizíamos que estávamos a discutir os estatutos da cooperativa futura livreira A Forja. E assim foi. Estávamos a meio da nossa reunião, quando deram murros na porta e olhámos uns para os outros, sabíamos que só podia ser a PIDE, não é? E éramos muitos, éramos 70 e tal, ou no 80, éramos muitos. E eu estava numa cadeira perto da mesa, dei um salto para cima da mesa, peguei nos papéis todos. Já tinha feito isso em minha casa, na primeira vez que tive contactos com a PIDE, e fui rasgar esses papéis e fui à casa de banho e pôr na sanita esses papéis. Puxei o toque que livro não tinha água. Oh, diabo. Depois lá havia ali uma vassoura e estive ali a inutilizar aquilo. Levaram-nos a todos em carrinhas Mercedes, chamado Ramonas, nós chamávamos Ramonas. Eles já tinham 5 ou 6 carrinhas Mercedes na rua. Consoante saíamos da garagem, íamos já para dentro das carrinhas Mercedes. E fomos para o Governo Civil. E dizíamos nós assim, olha, vão connosco em Algés, despejam-nos em Algés e depois nós, cada qual arranja um táxi e vai para casa. E eu disse, é? Então vais daqui direito a Caxias, que é um sonho, é um consolo. E assim foi. Fomos direitos a Caxias, como éramos muitos, fomos metidos numas naves subterrâneas. Que, quando se levantava uma manta, que era um pó de dezenas de anos acumulado ali. Até que o Rubem de Carvalho, que sofria um bocado de asma, por causa disso, teve que sair, porque sentiu-se mal por causa disso. O Rubem foi preso nessa altura também. Dali fomos para outros lados, né? Eu fui para levaram-me para uma cela muito pequenina, virada para uma barreira, muito pequenina. Sozinho, estive lá 15 dias. Nessa última prisão, deu-se um caso que eu levavam-me muitas vezes para interrogatório, de noite, de dia, talvez para me cansarem, de noite e de dia, e levavam-me, vinham os bons, vinham os maus, ameaçavam-me, chamavam-me nomes e não sei o quê, e eu era do partido, mas escusava de pensar porque não saía dali, depois vinha um e enervava-se, você não sai daqui com vida porque eu dou cabo de... À volta disso, não me bateram. Até que eu escrevia para a minha família e marcámos um dia de visita. Chegaram a visita do meu irmão do Porto, do meu irmão de Viana do Castelo, a minha mulher, as minhas filhas, pessoas, o meu cunhado, juntaram-se lá para o outro lado do parlatório e então eu fui enervadíssimo porque estava há 15 dias, sou um bocado nervoso, e 5 minutos depois acabou a visita.
chamei-lhes bandidos, assassinos. Eu chamei-lhes tudo quanto pode haver de pior. E estava preparado para eles me baterem. E a minha família pensava, e eles agora vão bater ao António, porque ele diz que eu ia a gritar, eu nem me recordo, que ia a gritar, que eu ouvia-se os gritos lá para dentro, e era eu, mas não me lembro. Estava num estado assim, sentia uma excitação terrível. Nem que 2 dias depois, que foi chamado ao Tinoco. O Tinoco foi outra vez a Caxias para me interrogar. Houve um dia que me apresentaram um papel azul de 25 linhas, ou 35 linhas, ou 25, onde eu fazia um depoimento que era do partido, para eu assinar. Se eu assinar isto é mentira. Isto é mentira. Sim, coisas assim. E o Tinoco, nunca mais me esqueci, disse-me assim, entre outras coisas, perguntou-me, Sr. Cerqueira, e fez assim, este dedinho nunca me enganou. Olha lá a expressão que ele foi a buscar. Este dedinho nunca me enganou. Você é do partido. Você há muito, e não é de agora. Este dedinho nunca me enganou. Você vai sair, não sei se vai sair hoje ou se vai sair amanhã. Não me lembro. Sei que foi no dia 17 de abril. Vai sair. Mas quero lhe dizer uma coisa. E ela, vou-me despedir de si até ao dia 1º de maio. Portanto, a ameaçar-me que no 1º de maio, eu sabia que eu e outros comemorávamos o 1º de maio. Que claro que no dia 1º de maio estava lá ele, em vez de ser eu, estava lá ele na cadeia. E é aos militares que devemos isso. E aos antifascistas, alguns deram a vida, outros a liberdade, outros tudo, para abrir as avenidas da liberdade e da democracia. Depois do 25 de Abril, incorporei brigadas de esclarecimento um pouco por todo o país. Houve uma reunião que eu não estive, não pude, nos Olivais, onde se juntaram centenas e centenas de pessoas para escolherem uma comissão administrativa para a Câmara Municipal de Louros. E o meu nome foi um dos mais votados para pertencer a essa comissão administrativa da Câmara Municipal de Louros. O José Gouveia, meu querido amigo, veio ter comigo e disse, Cerqueira, tu foste um dos mais votados para a Comissão Administrativa da Câmara de Louros. Não podemos fazer o 25 de Abril e deixar nas câmaras municipais, em contacto com o povo, os fascistas que foram. Nós ainda fomos eleitos em Assembleia Popular numa altura revolucionária em Portugal. Eles foram nomeados. De maneira que nós vamos aceitar e preparar eleições democráticas e quem ganhar, ganhou. Somos democratas, mas não vamos consentir que esteja a fazer a revolução e deixar os fascistas no poder. Isso nunca. De maneira que fui para a Câmara, reparti o gabinete da presidência com o José Gouveia por proposta dele. Estive lá e o substituía quando foi necessário. 2 anos e 9 meses. Preparámos eleições democráticas, que foram ganhas pelo Partido Socialista, seguida as primeiras eleições democráticas em Louros. Foi isso. Andei por todo o país
com o Zeca, e nas cantigas, na política, aí a fazer política, um pouco por todo o país, sobretudo no Norte e Minho, na minha zona, e Loures, e na parte do Vimeiro, que é o Oeste. Fiz a campanha com militares de Abril e com democratas, mas sempre, como eu disse inicialmente, com a ideia central da unidade dos democratas portugueses para fazermos a descolonização, para criarmos um regime democrático, solidário, moderno,